Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos estudar a estrutura de repetição while, ou seja, a estrutura de repetição que define uma condição e executa o bloco de instrução associado enquanto a condição definida for atendida. Nós temos que a palavra while do inglês significa enquanto, então todas as vezes que nós utilizamos a instrução while, nós estamos dizendo que enquanto uma condição for verdadeira, um determinado bloco de instrução deve ser executado. E nós temos que o bloco de instrução que é executado a cada ciclo terá a responsabilidade de alterar o valor de alguma variável para que a expressão que nós definimos no cabeçalho da estrutura while seja atendida. É importante nós observarmos que existem várias formas para nós chamarmos uma estrutura de repetição. Nós podemos chamar, por exemplo, de estrutura de repetição, de looping, laço condicional, iteração e etc. E então, na literatura técnica, muito provavelmente você irá encontrar as estruturas de repetição como iteração. Nós temos que o verbo iterar significa fazer uma determinada atividade e em seguida tornar a fazer a mesma e então fazer novamente e assim por diante. É importante não confundir a palavra iteração com a palavra interação. Até porque, ainda que o som dessas duas palavras seja parecido, o significado de iterar, como nós já vimos, é tornar a fazer uma determinada ação, enquanto que o significado de interação significa alguma ação mútua entre dois objetos, ou então a interação que nós temos com o mouse no computador e assim por diante. Nesse diagrama, nós temos a representação do funcionamento de uma estrutura de repetição. Então, imagine que o nosso programa vem executando linha por linha e então, num determinado momento, o mesmo encontra uma condição. Logo, ele verifica essa condição e, caso a mesma seja verdadeira, ele irá executar o bloco de instrução que está vinculado à estrutura de repetição. Feito isso, nós temos que o cursor do nosso programa irá voltar para o cabeçalho da estrutura e então irá verificar a condição. Caso a resolução da expressão seja igual a true, então o bloco de instrução será executado novamente e o cursor do nosso programa irá voltar para a condição. Se por acaso a condição não mais for atendida, ou seja, o valor da expressão retornado for igual a false, nós temos que o nosso programa irá saltar por cima desse bloco de instrução e dará continuidade à execução do nosso script. E então, se em algum momento você esquecer como funciona uma estrutura de repetição, basta somente voltar aqui nesse slide. E então, como a gente pode ver, aqui nós temos uma condição e essa condição ela define dois caminhos. Ou seja, nós temos o caminho que executa o bloco de instrução e nós também temos um outro caminho que dá continuidade à execução do nosso programa. Se a condição é atendida, nós temos que o bloco de instrução é executado e se a condição não for atendida, nós temos que a execução do nosso programa continua normalmente. Aqui nós podemos ver a estrutura de repetição em português. Então nós estamos utilizando uma instrução que diz para o computador que, enquanto o valor dessa condição for verdadeiro, execute esse bloco de instrução. Porém, nós escrevemos esse código em inglês. Então, nós temos que fica dessa maneira. O while, abre e fecha parênteses, verifica essa expressão. Caso o valor retornado seja igual a true, execute esse bloco de instrução. E nós temos que, após a execução desse bloco, o cursor do nosso programa volta para o cabeçalho da estrutura, verifica a expressão novamente. Caso o valor lógico seja verdadeiro, esse bloco será executado novamente. E, do contrário, o cursor do nosso programa irá saltar por cima desse bloco de instrução e dará continuidade à execução do nosso script, da mesma forma como nós já estudamos com a instrução if, ou seja, nós utilizamos a instrução if, abrimos e fechamos parênteses, ou seja, aqui nós temos o cabeçalho da estrutura, dentro dos parênteses nós definimos uma condição e todas as vezes que o cursor do nosso programa vier executando linha por linha e verificar que o valor dessa expressão for verdadeiro, esse bloco será executado. Porém, após a execução desse bloco, o cursor do nosso programa continuará a execução das linhas que estão abaixo desse bloco, até porque a instrução if determina se esse bloco deve ou não deve ser executado. Caso o valor lógico seja igual a true, o bloco é executado. Do contrário, nós temos que o cursor de execução salta por cima do bloco e dá continuidade à execução do nosso script. A melhor forma que nós temos para estudar uma estrutura de repetição é fazendo alguns exercícios. Então, abra o seu PHP Storm para nós escrevermos alguns exemplos. A primeira coisa que nós vamos fazer é declarar uma variável de nome num e vamos atribuir o número 0 à mesma. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Agora nós vamos definir uma instrução while, abrimos e fechamos parênteses, abrimos e fechamos chaves, voltamos para o cabeçalho da nossa estrutura e agora nós temos que definir uma condição para que esse bloco seja executado. E então, vamos dizer que enquanto o valor da variável num for menor do que 100, execute esse bloco de instrução aqui. Agora, o primeiro código que nós vamos escrever dentro desse bloco de instrução é para incrementar o valor da nossa variável num. Vamos dizer que o valor da nossa variável num deve receber o valor dela mesma, porém com uma unidade a mais.
Então, toda vez que esse laço for executado, o valor da variável num irá receber o valor dessa expressão aqui. E qual será o valor dessa expressão? Será o valor da variável num incrementado a uma unidade. Em seguida, vamos imprimir o valor da variável num na tela. Echo num, ponto e vírgula para finalizar a instrução, mandamos executar. E olha só, nós temos que os números foram impressos de 1 até 100. É importante observar que o número 0 não foi impresso, até porque, antes de nós imprimirmos a primeira vez o número, nós temos que nós incrementamos uma unidade à nossa variável num. Então, se nós alterarmos a sequência desse código, ou seja, se antes nós incrementarmos uma unidade à nossa variável num, nós imprimimos o valor na tela, nós temos que essa sequência numérica será alterada. E olha só, nós temos que agora foi impresso do número 0 até o número 99. Vamos concatenar uma quebra de linha para melhorar a exibição. Então vamos colocar aqui um /n. Mandamos executar novamente e agora sim, foi impresso do número 0 até o número 99. Porém, nós estamos colocando a quebra de linha no lugar errado. Nós temos que colocar a quebra de linha aqui nessa expressão. Mandamos executar novamente e agora sim. Do contrário, nós temos que nós adicionávamos a quebra de linha à nossa variável contadora. Ou seja, a cada ciclo nós convertíamos a nossa variável para uma string e quando chegava aqui na linha 8 novamente, o valor era convertido para um inteiro para que seja possível incrementar uma unidade e na sequência já era convertido para string de novo. Então não existe a necessidade de nós fazermos isso, até porque a forma lógica de trabalhar é quebrar a linha após nós escrevermos o valor dela na tela. Agora, ao invés de nós incrementarmos uma unidade, vamos incrementar 5 unidades. Feito isso, mandamos executar. E olha só, agora nós temos que os números foram impressos de 5 em 5. Ou seja, nós temos que toda vez que esse bloco foi executado, o valor da variável num recebeu o valor dela mesmo mais 5 unidades. Então, nós incrementamos 5 unidades a cada ciclo. Da mesma forma, nós temos que nós podíamos decrementar 5 unidades. Ou seja, se nós alterarmos a condição da nossa estrutura, vamos colocar aqui, enquanto o valor de num for maior do que 0, aqui vamos dizer que o valor da nossa variável num é igual a 100, e então nós vamos decrementar 5 unidades a nossa variável num. Mandamos executar, e olha só, agora nós temos que o primeiro número impresso foi 100, e o último número impresso foi 5. Então, o que nós fizemos foi atribuir o valor 100 para a nossa variável num e então verificar se o valor da variável num ele é maior do que 0. E por que nós estamos verificando se o valor de num é maior do que 0? Porque nós vamos decrementar, ou seja, cada vez que esse bloco for executado, nós iremos decrementar 5 unidades da nossa variável num. E como nós iniciamos a nossa variável num com o valor 100, nós temos que no primeiro ciclo o valor será igual a 95, no segundo ciclo o valor será igual a 90, 85, 80 e assim por diante. Então, nós podemos incrementar quantas unidades nós quisermos, ou então decrementar quantas unidades nós quisermos, e nós podemos iniciar o valor da nossa variável num com o valor que for necessário. Porém, é importante observar que essa expressão em algum momento deve retornar o valor false. Do contrário, nós temos que esse bloco será executado de forma indefinida. Ou seja, nós temos que o nosso script entraria em looping. Por fim, vamos copiar esse código aqui, vamos marcar o mesmo como comentário, e vamos colar o mesmo aqui abaixo, e vamos voltar ao estado inicial que nós tínhamos, vamos definir a nossa variável como 0, e enquanto o valor for menor do que 100, execute esse bloco de instrução, e aqui nós incrementamos 5 unidades. Porém, ao invés de nós imprimirmos o valor da nossa variável num e então quebrarmos a linha, nós vamos imprimir o resultado de uma expressão matemática. Então, vamos abrir parênteses e vamos multiplicar o valor de num por 255. Ou seja, nós temos que a cada ciclo, o valor da nossa variável num será multiplicado por 255. Mandamos executar e olha só, nós temos que quando o valor de num for igual a 0, o valor impresso for igual a 0, até porque toda multiplicação por 0 é igual a 0. Em seguida, nós temos que o valor da nossa variável num foi igual a 5, e então o valor resultante foi 1275. Ou seja, 5 vezes 255 é igual a 1275. Na sequência foi multiplicado 10 por 255 e o valor impresso foi 2.550 e assim por diante. Então, o que nós temos que entender nesse exemplo é que nós podemos utilizar o valor da variável num para, por exemplo, efetuar uma expressão matemática. Em seguida, nós incrementamos mais 5 unidades a nossa variável num. Então, nós temos que a nossa variável num ela é incrementada de 5 em 5 unidades. Porém, aqui nós estamos imprimindo uma multiplicação. Só que nós não estamos atribuindo o valor dessa multiplicação para a nossa variável num. Ou seja, nós simplesmente efetuamos a operação matemática sem alterar o valor de num. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós estudamos a estrutura de repetição while, ou seja, a estrutura que repete um determinado bloco de instrução, enquanto a estrutura definida no cabeçalho for igual a true. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!